Bom dia a todos. Estamos começando mais uma live de Gilbert Advogados. Aqui, estreando aqui o Renato Borelli, que é nosso colega aqui no escritório, integra a nossa banca, vem com bastante energia para nos ajudar em todo que é a área de direito. A especialidade dele é direito tributário, mas ele trabalha muito bem com as áreas de corporate. E a nossa queridíssima Marcela Cavallo, que está conosco desde o início das lives e tem aí uma proposta de trabalho para esses 60 minutos da nossa live, que compreende a gente tratar de como empreender, né? Com segurança, planejar o negócio, planejar como lidar com as coisas que estão acontecendo no nosso país em termos de segurança jurídica, das questões realmente de direito, né? E que a gente tem uma preocupação especial para os nossos colegas e clientes. Então, eu já vou passar rapidamente a palavra para a Marcela. Um bom dia, Marcela. Me conte o que você vai aprontar hoje, Marcela. Bom dia a todos presentes, bom dia, doutor Fernando. Também queria cumprimentar o Renato, desejar para ele, agradecer pela presença, seja muito bem-vindo às nossas lives e tenho certeza que sua participação vai agregar muito aqui no nosso debate. Bom, hoje a gente trouxe um tema diferente, vamos falar um pouquinho sobre empresas. Com esse histórico de crise, né, que o Brasil já vem enfrentando, o número de empreendimentos, de pessoas que buscam empreender aumentou significantemente, e, de fato, isso é um movimento que a gente observa, é uma tendência do país, né, de buscar aí o seu próprio negócio, a sua própria empresa, e com isso, né, a gente consegue observar que surgem algumas dúvidas, alguns problemas, existem alguns pontos de atenção, né, para quem está entrando nessa jornada, nessa empreitada. E a nossa proposta hoje é justamente abordar quais são esses pontos, o que esse novo empresário precisa se atentar. Então, vamos falar desde escolha de sócios, escolhas de tipos societários, até a questão da confusão patrimonial, que é uma tecla que a gente tem batido aqui bastante, né? Como que os sócios eles podem se cuidar para que não tenham o seu patrimônio afetado por endividamento da empresa, por atos, né, praticados pela sociedade. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de tipos societários, vamos falar também de regimes tributários, vamos falar um pouquinho de registro de marcas no INPI, e também vamos falar sobre essas questões do patrimônio, né, da confusão patrimonial. Então, nosso evento hoje vai ser, esse é o nosso roteiro, né, alguns passos importantes para esse começo de empreendimento e alguns cuidados que devem ser tomados pelo empresário. Muito bem, Renato. Então, agora você me conta, a gente está numa época que a gente já não fala mais em pessoa jurídica, a gente está falando em robô, a gente está falando em negócio jurídico, ou seja, personalidade jurídica para contrato, né? Então, a gente está vendo por aí, agora com contrato com personalidade jurídica, os consórcios, as sociedades por conta de participação, os contratos com característica de pessoa jurídica no Brasil também, muito ligado à tecnologia, muito ligado ao mercado financeiro de capitais. Conta aí, como é que a gente escolhe sócio? Se bem que sócio é uma questão delicada, né? Não sei se é para a vida inteira ou não é para a vida inteira, às vezes não é, mas o importante é como fica isso nessa nova configuração de negócios com o que está avançando a legislação. Vamos lá. Bom dia. Primeiro, agradeço aí o convite de vocês, uma experiência muito bacana aqui, poder trocar ideias sobre esse assunto que particularmente me agrada, porque ele é multidisciplinar, né? Eu gosto dessa atuação multidisciplinar, onde a gente transita em todas as áreas do direito e também com experiência de empreendedor e etc. E a gente é constantemente desafiado pelas inovações, pelas coisas que surgem, e a nossa conversa aqui hoje, ela pode ser direcionada tanto àquela pessoa que quer começar, que está começando o empreendimento, quanto àquela pessoa que já tem um negócio e que o negócio aumentou e que quer alguém vai entrar para aportar capital e o negócio está se desenvolvendo. Então, é uma conversa bastante ampla que pode ajudar muita gente, né?
Hoje a gente vê Bom, tudo começa quando uma pessoa tem uma ideia, né? A pessoa tem uma ideia e ela fala, bom, quero montar um negócio. Ela vai ter a ideia, ela vai ver se ela precisa de dinheiro de alguém, se ela precisa de dinheiro, se ela tem o próprio capital. E muitas vezes essa pessoa, quando ela está começando o negócio, ela acaba atropelando uma série de etapas, né? Então, primeiro ela começa as coisas na pessoa física, aí depois ela vai ver que ela precisa de uma pessoa jurídica, e aí ela vai pensar, pô, mas que pessoa jurídica eu escolho? Eu escolho uma empresa limitada, ou dependendo da minha atividade, ou vou ser só eu, então eu vou constituir uma EIRELI. Dependendo da atividade que eu vou seguir, eu sou forçado a adotar um modelo de sociedade por ações, né? Como o caso aí de fintechs, por exemplo. Mas a sociedade... E aí ela começa a se deparar com diversas questões. A sociedade por ações já não pode estar no regime do simples, né? Então, existem diversas questões que vão obrigando esse empreendedor a ir se estruturando. Então, a gente está aqui para tentar dar um panorama do que pode ser estruturado inicialmente, né? Eu acho que tudo passa por essa primeira questão. Vou ter um sócio, quem será esse sócio? Como eu vou formalizar esse relacionamento com o meu sócio? Porque a gente sabe que quando as coisas começam, está todo mundo animado, está todo mundo super empolgado e contente e animado para fazer dar certo. E acaba não pensando como é que as coisas quando surgirem problemas, que possivelmente surgirão, como que essas coisas vão ser resolvidas. Vou dar um exemplo prático. Dois amigos têm uma ideia de fazer um negócio e resolvem fazer um negócio. Porém, o negócio começa a andar bem, mas eles não têm um acordo entre eles estruturado. Esses amigos se separam e o amigo que se separou, ele monta um negócio igual. Então, ele vira concorrente. Se esses dois amigos tivessem se organizado de uma maneira mais estruturada, sob o ponto de vista jurídico, possivelmente esse problema poderia ser evitado por meio de um contrato, de um acordo de sócios, de uma cláusula que respeitasse a participação de cada um deles no negócio, o direito de desenvolver novos negócios ou não, depois de um determinado tempo, né? Então, assim, são situações que vão surgindo de acordo com o fluir do negócio, né? Aí a Marcela tem aí alguma consideração para a gente fazer mais uma troca do que uma exposição. Eu acho que é mais bacana a gente fazer trocas aí, Marcela e Fernando, fiquem à vontade para irem colocando e a gente vai aprofundando conforme o tema evolui. Então, essa troca que eu queria ouvir da Marcela, tem muito sócio que se ressente da posição dele na sociedade, né? E muitas vezes não faz cálculo. Quando eu falo cálculo, né, a gente está falando ainda no aspecto tributário, mas não é só tributário, é também regime de benefício. Quando a gente tem uma microempresa, tem uma empresa que a ideia dela é uma empresa menor, mas você quer captar investidor, que é o capital, que a gente chama capital anjo, investidor de maior porte, fundos, e aí vem a necessidade de contratar e também a necessidade de prever litígios, prever questões que não são necessariamente briga, mas são discussões sobre rumos que podem ser levados para o tribunal ou podem ser levados para a arbitragem. Como é que você está vendo isso hoje, com a tua experiência em societário nos tribunais, Marcela? De fato, esse fator que o Renato trouxe, da empolgação do início, ela acaba cegando os sócios para problemas que costumam acontecer dentro das sociedades, desde os mais simples, como uma discordância com relação a uma decisão a ser tomada, até problemas mais severos, que envolvem dinheiro, enfim, divisão a divisão dos lucros da sociedade. Então, são problemas que eles acabam surgindo no caminhar, né,
enquanto essa sociedade ela vai tomando forma, e que eles muitas vezes não são nem considerados no começo. Então, é muito importante que a sociedade ela seja, de fato, constituída de uma forma que, através de um acordo de sócios, ou através dentro do próprio contrato social, essas questões elas sejam abordadas. Como que as decisões vão ser tomadas, como que, em caso de litígio, como resolver, porque, de fato, quando os problemas vêm e isso não está bem estruturado, isso pode gerar aí um atrito entre os sócios, que poderia ser resolvido anteriormente. E, de fato, né, as questões e esses litígios, eles vão muito para o judiciário, ou às vezes para as câmaras arbitrais, dependendo do que estipula o contrato, e muitas vezes eles resultam, inclusive, na saída dos sócios, né? Seja por exclusão pelo resto do quadro societário, seja pelo próprio sócio que deseja se retirar da sociedade, e isso, apesar de ser um direito dele, né, do sócio, ele não é obrigado a ficar na sociedade caso não seja da sua vontade, mas isso não tem como negar que isso impacta na atividade da sociedade, porque aí a gente entra aí com uma necessidade de apuração de haveres, que nada mais é do que avaliar, né, ver o valor dessa empresa e tirar, né, pagar ao sócio que está saindo a parte que lhe cabe. Então, então isso é muito delicado. Então, vem dessa situação a necessidade de se ter um critério, né, não só dentro da empolgação, a partir do momento que você vai escolher um sócio, é importante que se entenda se existe uma afinidade de trabalho entre os sócios, se existe uma afinidade de ideias, dos objetivos, que se busque, né, esses fatores para que o trabalho ele seja produtivo e não gere desgastes e litígios ao longo do decorrer da sociedade, e também que isso seja documentado, né? Seja através do próprio contrato social, que é o ato de constituição da sociedade, né? É ali que ela nasce, seja através de um acordo de sócios ou de algo, né, de atas de reuniões. Isso é muito importante que seja feito para que se evite problemas no futuro. Então, dentro dessa lógica que você trouxe, a gente esbarra em alguns pontos que são pouco observados nas sociedades em geral, né? Não é uma crítica em geral. Então, uma questão importante é gestão, né? Como a gente vê essa questão da gestão? Porque, normalmente, o sócio investidor ele quer ter uma prestação de contas, mas ele não quer administrar. E o sócio gestor quer mandar, mas ele também não quer ficar com toda a responsabilidade. Então, a discussão da gestão é muito importante, inclusive nas startups em geral, porque a pessoa que dirige não necessariamente é o sócio investidor ou sócio principal, e ele também tem um peso muito grande sobre aquilo que ele tem de decisão, inclusive do aspecto de responsabilidade patrimonial. Por outro lado, dentro dessa mesma discussão do contrato, tem uma preocupação pouco técnica em relação à sobrevivência da sociedade na ausência dos sócios, no impedimento total ou parcial dos sócios, e como você apura haveres na ausência do sócio, na retirada do sócio, principalmente em tempos de tecnologia, em relação aos direitos que a gente chama de intangíveis, né? A formação do negócio, o fundo de comércio, o goodwill, o ágil, né? A marca, o software, a técnica e tantas outras coisas que não estão normalmente albergadas nas cláusulas contratuais triviais. Então, como é que a gente vê isso? Isso dá muita confusão, Marcelo e Renato, dá muita briga, dá muita... às vezes o juiz não sabe como decidir, porque nunca viu um negócio desse, ele está acostumado a ver coisa mais simples, quando ele vê um contrato aberto, não sabe como lidar. Como é que fica isso, então, Marcelo e Renato? Isso é o que a gente chama de bens intangíveis, né, da sociedade, que são aqueles que a gente não consegue pegar, né, numa explicação bem simplista. E sim, isso
quando a gente fala em saída de sócio, apuração de haveres, quando envolve esse tipo de bem, é o que mais dá controvérsia, porque pela própria natureza deles, desse tipo de patrimônio, vamos dizer assim, não é possível que a avaliação, na verdade, se torna muito complexa. Então, geralmente é objeto de perícia, geralmente as perícias elas são muito questionadas. Então, o sócio que está saindo acha que vale A, o perito do juízo fala que vale B, o sócio que está ficando acha que vale C. Então, exatamente, essa é a grande controvérsia, assim, a apuração desses haveres quando a gente está falando em uma retirada de um sócio dentro dessas condições. Aí vai muito das situações específicas, né? E assim, mais uma vez, a gente volta ao planejamento inicial, o quanto aquela empresa conseguiu prever ou disciplinar mecanismos que evitassem esses conflitos futuros, né? Porque esses conflitos, eles ocorrem, a gente vê que eles ocorrem com frequência, né? O caso da disputa pela marca, por exemplo, né? Quem vai ficar com a marca, se essa marca foi registrada antes, houve um investimento, por exemplo, houve um investimento grande em publicidade, tentou-se registrar a marca, viu-se que não podia. Então, às vezes os sócios invertem o trâmite. A primeira etapa é ver se aquela marca que ele quer, naquela determinada classe, se ela está disponível para ser utilizada, para daí ele começar a fazer o investimento, né, e disciplinar como é que vai ser, no caso de uma dissolução da sociedade. Então, acho que a ideia é sempre tentar prever e tentar deixar o máximo possível estipulado para que depois o que começou como uma ideia boa, promissora, né, uma sociedade, não vire aí uma disputa judicial ou arbitral que tende a demorar e tende a não satisfazer nenhuma das partes, que no fim das contas é o que acaba acontecendo, né? Quando o caminho envereda por aí, acaba não atendendo a nenhuma das partes, porque tem muitos custos envolvidos e muito tempo dispendido, né? Essa questão da legislação brasileira está sendo modernizada, a gente tem a MP 1040, a gente tem outras leis que estão tentando facilitar os negócios no Brasil, mas na prática a teoria é outra, né? A gente continua vendo empresas de tecnologia e outros investimentos indo para a Argentina para voltar para o Brasil, porque na Argentina a legislação já está mais adaptada, então eles encontram mais segurança jurídica para investimentos em tecnologia, também no Uruguai, eles gostam dessa estrutura societária que tem mais flexibilidade, trabalha com um ambiente mais propício para negócio. A gente consegue verificar ou vislumbrar uma mudança de comportamento, principalmente nas questões que envolvem o investimento, né? Eu estou colocando dinheiro no negócio, como é que eu tenho meu negócio de volta, meu dinheiro de volta? É um dinheiro que eu posso cobrar? É um dinheiro que eu vou perder? Quais são as garantias? Eu tenho garantia segura que eu posso ter de avalista? Como é que eu consigo buscar o meu investimento? Ainda tem dúvidas sobre isso, que afasta o investidor. Como é que está o comportamento dos tribunais, assim, para quem investe, né? Para quem coloca dinheiro em negócio de tecnologia? Porque eu posso ser sócio já, e sendo sócio eu garanto meu investimento, ou sendo sócio eu me coloco num problema de endividamento e depois eu não consigo meu investimento de volta. Qual é o trade-off aqui? Qual é a grande discussão entre, vamos dizer, sócio e responsabilidade? Capital e responsabilidade. Continua esse um problema nas nossas sociedades, na estruturação dos nossos investimentos? Marcela, como você vê isso? Eu busco esse dinheiro de volta, eu tenho segurança de sair da sociedade.
consigo sair sem me enroscar? Quem quer que eu saia consegue me colocar para fora? Como é que está esse negócio aí? A gente tem algumas nuances, né, nessa discussão, né? A gente tem a questão da responsabilidade do sócio, de fato, né, que é um assunto. A gente tem a questão do investimento, que também pode ser levado para um outro caminho. De fato, a nossa legislação ela engatinha bastante em alguns aspectos. Nós observamos algumas mudanças esse ano passado, né, esse ano com a nova MP. Existe aí uma tendência do legislativo de desburocratizar, né, o empreendedorismo aqui no Brasil. Mas, de fato, é um país que ainda engatinha nesse assunto, não tem como negar. A gente tem alguns modelos internacionais que funcionam bem melhor, como o senhor bem colocou. Com relação ao investimento na sociedade, esse assunto, de fato, é muito delicado, porque é um dos problemas, dos principais problemas que a gente enfrenta quando as coisas começam a andar errado, é justamente isso. É muito sócio assumindo em nome próprio um empréstimo bancário, por exemplo, para investir na sociedade. Também é muito comum a gente observar sócios que garantem, né, empréstimos bancários adquiridos pela sociedade, então garantem na pessoa física, seja como avalistas, enfim, aqueles empréstimos. E isso expõe, toda a estrutura que a gente tem para proteger a pessoa física do sócio, através do próprio tipo societário que ela quer adotado. Enfim, toda a proteção ela vai por água abaixo, a partir do momento em que a gente tem, por exemplo, um sócio na pessoa física sendo avalista de um empréstimo bancário. Então, esse assunto é muito complexo justamente por isso. É muito comum, infelizmente, a gente observar o impacto no patrimônio dos sócios, não por conta da desconsideração da personalidade jurídica, que a gente também vai falar um pouquinho, mas por eles estarem garantindo na pessoa física aquele empréstimo. Então, esse tipo de problema ele ocorre e ele tem que ser evitado. E com relação ao investimento, hoje a gente também tem algumas estruturas de contrato, até de sociedades, a própria sociedade contra participação, que permitem, né, um sócio permite a pessoa, né, investir na sociedade de uma forma mais segura. A gente tem aí alguns exemplos como o investidor anjo, que limita, né, permite o investimento de forma amparada pela legislação, mas, ao mesmo tempo, não coloca esse sócio numa qualidade de administrador da empresa ou de diretoria, e também evita que ele responda na própria pessoa física por eventuais problemas que a empresa possa enfrentar. Então, isso torna o ambiente de investimento mais seguro, né? A legislação ela tem caminhado para isso, e o judiciário ele também tem seguido por esse caminho, né? De separar aquele cara que é o investidor do que aquele cara que, de fato, é o sócio da empresa, que, de fato, atua na administração da empresa e que responde por eventuais confusões patrimoniais, desvios de finalidade, etc. Renato, você, só para te endereçar, você que é especialista em redirecionamento de dívidas aos sócios, você que escreveu sobre isso, está envolvido no trabalho atual sobre isso, como é que você está vendo, como é que dá para melhorar isso, esse risco para os administradores, os sócios em geral? Olha, eu penso que tudo passa novamente pela estruturação, né? Coisas até que são relativamente simples, como a necessidade de você, de fato, integralizar o capital da sociedade, porque a gente vê que isso não é uma regra, que pese TVSC, não são todas as sociedades que têm ali o capital integralizado. No contrato diz que está, mas às vezes isso pode não acontecer, né? E a responsabilização do sócio, ela acaba passando por esse nível de organização na medida em que o sócio tem que deixar bem claro a separação de personalidades, né? Ou seja, a personalidade jurídica é uma e a minha personalidade física é outra. Elas são coisas que não se misturam. A responsabilidade do sócio ela tem que ir até o capital que ele integralizou na empresa, né? Sendo uma sociedade de responsabilidade limitada.
Então, essa questão, para mim, ela é essencial no primeiro momento. No segundo momento, a gente passa por aspectos de governança, aspectos de gestão. Obviamente que a gente tem que partir do pressuposto que os sócios e os representantes, né, da empresa, os gestores, os administradores, eles vão agir dentro do interesse da companhia e tendo por baliza o ordenamento jurídico, questões éticas, morais e etc. Ou seja, dentro desse setor, a gente tem que caminhar com o ordenamento, com uma gestão, uma governança bem feita, para justamente evitar que haja a responsabilização pessoal. Então, um exemplo prático. O sócio que paga contas próprias com o caixa da empresa, o sócio que não tem um prolabore definido, ou seja, essa empresa não distribui dividendo, ela não tem prolabore definido, vira uma confusão, que aí depois a Marcela pode até melhor que eu explicar como que isso se desdobra na esfera civil, né? Mas na esfera tributária, isso acaba colaborando com eventual responsabilização do sócio. A gente sabe, existe até uma súmula aí do Superior Tribunal de Justiça que diz, olha, não pagar, não recolher o tributo, tá? Aqui eu estou pressupondo que o tributo foi declarado corretamente, mas não foi pago. Isso não é isso, não é um caso de responsabilização do sócio. Porém, o não recolhimento, aliado a algumas condutas, como práticas de má gestão, a jurisprudência entende até que o encerramento, a dissolução irregular da sociedade, ela autoriza a cobrança direta do sócio, isso é uma questão também em que pese ter já um posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, ainda tem dois temas repetitivos pendentes de definir a partir de quando, qual sócio que é responsabilizado, se é o que estava na época do fato gerador, ou se é o sócio que estava no momento do encerramento da sociedade. Então, o redirecionamento em si, como o Fernando pergunta, ele tem que ser questionado. Como eu falei no meu mestrado, né, eu me recuso a aceitar que é possível você simplesmente redirecionar porque a empresa não pagou ou porque a empresa fechou ou encerrou as suas atividades de uma maneira não regular. Até porque, voltemos, se a empresa encerrar a sua atividade regularmente, tendo dívida tributária, o sócio é automaticamente responsabilizado, ele se torna, inclusive, responsabilizado solidariamente, né? Então, por isso que eu defendo que os sócios tenham um planejamento, tenham uma gestão e tenham uma estruturação de governança da sociedade, seja de que tamanho for, seja de que setor essa sociedade atue, para que ele possa ter bem clara essa separação de personalidades, para que ele consiga ter bastante argumentos e elementos na hipótese de vir a ter contra si, contra o seu patrimônio pessoal, buscado a cobrança de alguma dívida, seja ela civil, tributária ou de outra natureza. Muito bom. Vamos lá. Pode continuar. Eu já fui. Dentro da esfera civil, a gente tem uma lógica bem parecida, né? De fato, esses indícios de confusão patrimonial e até a questão do desvio de finalidade, o desvio de finalidade ele tende a ter um viés mais de, vamos dizer assim, um certo dolo, né, por parte dos administradores de fraudar alguns credores, assim, mas a questão da confusão patrimonial ela não tem esse aspecto. Então, é aí que a gente percebe uma vulnerabilidade maior dos sócios, porque muitas vezes eles, por má orientação ou por falta de experiência, acabam conduzindo seus negócios de uma forma confusa, né, dentro da parte contábil e tudo mais, e se expõe a esses riscos, né? A confusão patrimonial ela tem essa característica que o próprio nome diz, é quando não se sabe, né? Não consegue, dentro de diversas operações, a gente não consegue identificar o que de fato é da empresa e o que de fato é do sócio. Então, isso é criado dentro de
questões simples, como, por exemplo, um sócio que utiliza o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais, que, a princípio, parece, falando assim, absurdo, mas isso é muito comum. A gente vê muito, então, paga aí uma conta de casa com o dinheiro da empresa, com o cartão da empresa, ou vice-versa, utiliza o seu dinheiro pessoal para pagar uma conta da empresa. Então, existem algumas medidas básicas que têm que ser adotadas para que se evite essa confusão patrimonial. E aí a gente fala de uma conta da própria pessoa jurídica, para separar o que é dinheiro da empresa e dinheiro dos sócios. A questão do cartão corporativo, que é bem polêmico. Então, ter um cartão corporativo é importante, porque evita que os sócios usem seus cartões pessoais com gastos da empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ocorrer de forma inversa, né? O cartão da empresa tem que ser utilizado com os gastos das empresas. A questão dos registros e controles de gastos, tem que estar lá bem direitinho, tudo escrito nos livros, para que se possam apurar o que de fato foi gasto da empresa e de onde veio esse dinheiro. Também a questão que o Renato trouxe aqui, muito importante, que é a prévia remuneração dos sócios, né? Isso tem que estar acordado, tem que estar dentro de contrato, saber, né, a natureza dessa remuneração, qual vai ser a porcentagem, qual vai ser o valor, isso previamente definido. E também, por fim, né, evitar o famoso pagamento das contas pessoais com o dinheiro da empresa, que é algo que é bem comum de acontecer. Então, adotando alguns passos simples, já é possível a gente afastar bem esse risco de confusão patrimonial e, com isso, evitar, no caso do direito tributário, o redirecionamento, e no meu caso aqui no direito civil, é o que a gente chama da desconsideração da personalidade jurídica, que na prática tem o mesmo resultado, é a pessoa física respondendo pelas dívidas da pessoa jurídica. Bom, e quando eu não pago nem dívida da empresa, nem minha, não pago nada, né? Outro dia tem um cliente meu falando, olha, eu só vou começar a pagar as dívidas depois que eu for vacinado, né? Então, aí tem a confusão da confusão, né? Porque é a confusão patrimonial ativa e passiva. Eu posso responsabilizar a empresa por dívida pessoal dos sócios em matéria tributária ou civil? Como é que você vê isso, Renato? Olha, existe aí a figura da desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Eu acho que acaba entrando um pouco nisso que você está falando. Mas, óbvio que tem que ficar comprovada a existência de dolo, a existência de uma série de requisitos para que você possa fazer justamente essa responsabilização por um patrimônio, por uma dívida que não lhe pertence, né? Porque aqui a gente está falando de uma pessoa física ou jurídica pagar dívida de outra pessoa física ou jurídica, né? Então, existe essa possibilidade, mas ela é defensável na medida em que os requisitos são bem restritos e tem que ter um conjunto probatório forte para conseguir fazer chegar no patrimônio aí do terceiro, ou do sócio, no caso, ou da empresa do sócio, né? Como você apontou. Do ponto de vista Pode falar, Marcelo. Vamos privado, lá. Manda bala. Do ponto de vista do direito privado, de fato, essa é uma possibilidade que ela não é prevista em lei, ao contrário da desconsideração tradicional, vamos dizer assim, mas que a jurisprudência, de fato, reconhece, né? Então, quando esses cuidados que a gente traz, né, de separar o patrimônio, ele também entra, né, também funciona para o inverso, né, para que não se ocorra essa desconsideração da personalidade jurídica inversa, que seria a empresa responder pelas dívidas do sócio, né, expondo os outros sócios a uma situação bem desagradável. Então, eu tenho uma perspectiva de flexibilização desses conceitos de empresa e sócio, eu tenho uma perspectiva de maior número de contratos para regular as relações entre sócio e investidor, e na questão de riscos de investimento, né? Estou olhando para o lado civil, né? Assim, para onde eu corro quando eu tenho um problema de dinheiro? Para onde eu corro? Eu consigo receber melhor ou mais rápido meu dinheiro investido num juízo arbitral, numa mediação, ou eu tenho que recorrer para o velho judiciário de guerra? O que você vê? Como é que está funcionando isso na prática
porque isso é muito importante para o ambiente de negócio, para quem coloca dinheiro em negócio, uma vez que juros de banco está muito baixo. Então, o pessoal está querendo ir muito para esse mercado de investimentos e eles esbarram na segurança jurídica. Como é que você está vendo isso, Marcelo? De fato, ambos os caminhos, seja via arbitragem, né, que é o que a gente chama de resoluções alternativas, seja pela via tradicional, que é o Poder Judiciário, eles têm as suas vantagens e desvantagens, né? Cada vez mais a arbitragem ela vem se tornando uma opção nas empresas, principalmente pelo fato da especialização técnica, né, dessa modalidade de resolução de conflitos, que às vezes em paralelo com o valor envolvido. Então, a gente tem grandes empresas com muito valor envolvido e muitas vezes o entendimento que quem defende esse meio alternativo expõe é que o judiciário muitas vezes carece, né, de conhecimento técnico para lidar com algumas situações específicas da empresa, porque o juiz ele tem aquele conhecimento mais generalista. Por outro lado, é um procedimento que requer um investimento maior, é mais caro você levar uma controvérsia para as câmaras arbitrais do que para o Poder Judiciário. Mas existe a questão da agilidade também, que costuma ser mais rápido, né? O Judiciário, a gente tem aí muitos recursos, os processos eles são demorados, isso é de conhecimento geral. Então, assim, existem vantagens e desvantagens, mas cada vez mais a aceitação pelas soluções alternativas vem crescendo, isso vem se tornando uma opção cada vez mais presente, né? Deixar claro aqui que muitas vezes essas opções elas são feitas antes das controvérsias, então isso está em contrato social. E outro ponto que é de muita atenção, voltando lá para o começo, quando a gente fala da importância de ter tudo registrado, é que a partir do momento em que está previsto no contrato a resolução através da arbitragem, essa cláusula ela impede que o problema vá para o judiciário. O judiciário ele perde a competência para analisar. Então, requer muita atenção quando vai também se estipular esse tipo de questão lá no começo quando a gente está fazendo, né? Quando está criando a sociedade. Então, Renato, isso atrapalha ou ajuda, Renato? É mais caro, mais barato? Porque, veja, quando eu vou colocar dinheiro numa sociedade, eu investidor, o pessoal começa a me passar conta, né? Fala, tem essa empresa aqui, está desenvolvendo uma máquina de secar verdura na geladeira, né? Ou de manter a verdura sequinha para os veganos, e eu preciso saber dos custos. Aí, quando eu olho uma cláusula de arbitragem, eu falo, opa, aqui vai custar dinheiro, porque cada arbitragem deixa um caminhão de dinheiro do lado de fora. Como é que você vê isso para o investidor, Renato, que você está nesse mercado? Olha, eu vejo que a questão que prevalece acaba sendo o do custo, né? Que a arbitragem, de fato, ela tem um custo mais alto, mas ela é um procedimento totalmente diferente, tá? Ela é muito mais célere, você está envolvido com árbitros que você e a outra parte escolheram, pode até ser um árbitro único, dependendo do tipo de arbitragem, né? E são pessoas que são envolvidas com aquele tema, são pessoas que têm a vivência. De fato, é mais caro, mas tem uma vantagem que eu vejo muito forte no procedimento arbitral, que é a questão do sigilo, né? O procedimento arbitral ele é sigiloso por efeito de lei, por norma legal, né? Recentemente, a gente viu aí o judiciário levantando o sigilo de alguns procedimentos arbitrais, mas eu creio que aquilo ali tenha sido pontual, de acordo com as particularidades ali do caso. Mas a regra é de que é sigiloso. Então, o fato de ser sigiloso, muitas vezes ele se torna estratégico para o investidor que está colocando seus recursos num assunto num objeto que ele julga promissor, que ele acha que vai dar bom retorno, e eventuais disputas que se surgirem a partir dali, seja com sócios, seja com terceiros, ficariam resguardadas pela cláusula do sigilo e o mercado não saberia do que se está se tratando, sigilos de negócio, números, essas coisas que muitas vezes a gente tem que implorar no judiciário, para o judiciário deferir o sigilo de justiça,
na arbitragem isso já é a regra, né? Então, assim, antes de um investidor falar, opa, aqui tem uma cláusula compromissória de arbitragem e isso vai encarecer demais, que ele reflita sobre a questão do sigilo, porque, de fato, é um aspecto que pode custar um pouco mais caro por conta do próprio trâmite arbitral, mas, por outro lado, vai poupar a ele de alguns eventuais problemas que ele possa ter caso a situação dele fosse tratada abertamente, sem esse sigilo, né? E a mediação, porque a mediação para assuntos de tecnologia, principalmente quando tem sócio anjo, tem sócio de gestão, tem sócio de tecnologia, a mediação tem resolvido com mais rapidez, vamos dizer, com mais mão na roda, vai lá e resolve, e os acordos têm sido respeitados ou têm sido executados na justiça comum. Você acha que isso é uma terceira via que está se formando, principalmente para empresas de tecnologia, Marcela? Mediação ela ainda não caiu muito, vamos dizer assim, no dia a dia das empresas, né? Diferente da arbitragem, que a gente já tem um mercado muito maior, a gente observa uma adoção maior, a mediação ela ainda está um pouquinho mais atrás. Mas ela, de fato, tem se mostrado muito eficaz, é um meio alternativo muito interessante, né? Porque diferente da arbitragem, ela busca, né, a composição, literalmente é uma maneira de chegar, né? Que eu uso a palavra composição, a gente remete para um outro tipo de resolução, mas assim, nada mais é do que uma forma de buscar um acordo, né, através desse mediador que ele interfere, não interfere na controvérsia, né? Ele conduz as partes a esse acordo e, de fato, a partir do momento que você tem um acordo firmado, ele tem um valor, ele tem um valor jurídico que ele deve ser cumprido, né? Ele é um acordo que tem força jurídica e requer seu cumprimento. Então, quando eu faço um acordo de sócios em sociedades de familiares, né? Lembrando que a grande parte das empresas no Brasil e principalmente na Europa são empresas familiares. Essas empresas familiares sempre têm briga de irmão com irmão com cunhado, e vice-versa, e com pai, com mãe, com terceiros. Então, essas questões, numa resolução amigável, são respeitadas, e quando não respeitadas, são executadas na justiça. Você vê isso também, Renato, como um limite para o excesso de mandato também na área fiscal, para aquele cara que faz e acontece, e às vezes deixa de pagar impostos, e envolve todo mundo. Como é que você vê isso também para a questão aquele sócio mandão, aquele gestor mandão, né? O filho mandão, o pai mandão, a mãe mandona, né? A gente vê, tem aquele sistema que vai muito rompendo as coisas e muitas vezes não respeita o direito dos minoritários, o direito dos sócios, o direito da própria família, né? Eu vejo da mesma forma, sabe? São questões que precisam estar pré-estabelecidas por meio de uma estrutura forte de governança, porque elas existem e a gente vê isso na prática, né? Óbvio que a solução amigável, a solução consensual, a solução via um mediador, ela sempre é a melhor, ela sempre é a mais importante, só que muitas vezes é a mais difícil de ser alcançada, por incrível que pareça, porque tem muita emoção, né, das partes envolvidas, e aí essa emoção, por vezes, ela acaba impedindo as pessoas de verem o proveito de se encerrar aquilo de uma melhor maneira, de uma maneira mais eficiente e mais rápida, né? E é impossível a gente dizer, no caso aí de outros acionistas e etc., que essa disputa ela não se reverbere para os outros, ela acaba reverberando para a sociedade como um todo. Então,
de fato, a importância aí da estruturação de governança, da definição de mecanismos, da previsão de cláusulas que sejam claras no sentido de estabelecer exclusão, retirada, indenização, apuração por perdas e danos, elas têm que existir. E aí as partes vão acabar tendo que se valer se chegar no limite de uma resolução aí por via judicial ou arbitral, dependendo, obviamente, do que foi pactuado, né? Então, você sabe que a gente está no mundo de tecnologia, onde se você tem cabeça branca, você já visto com muito preconceito, né? Então, eu estou estudando passar um Grecia 2000 na minha cabeça para melhorar a minha performance com esse tipo de sociedade tecnológica. E eles vêm com uma avidez de estruturas fáceis, como contratos, que dão essa dinâmica. Eles não se incomodam de ter bastante coisa contratada, mas eles querem uma dinâmica melhor de contratos. E de 10 em 10 jovens estão de olho em criptoativos, em tecnologia, e aí começam a falar em ICO, IPO, né, como se fosse um doce, né, da padoca, né? Eu vou comprar um ICO aí, né? Experimenta aí o ICO, né? Mas o ponto é, a gente tem uma certa estruturação por trás disso, e essa estruturação vai ser importante para que o investimento seja garantido. A gente tem um ambiente de negócios hoje no Brasil, você pode falar que ele já é suficiente para virar esses negócios e dar essa agilidade que esse mercado exige, porque tem um monte de gente aí realmente fazendo coisas bacanas e precisam dessa dinâmica. Como é que você vê isso, Renato? Essa é uma questão muito interessante, porque é o típico caso em que a legislação ela não acompanhou o desenvolvimento tecnológico na mesma velocidade. Então, hoje existe um esforço das autoridades reguladoras, no caso aí, CVM, Banco Central, tal, para fazerem a subsunção de tudo isso que está sendo criado com essa avidez que você falou, aos normativos que já existem. Mas é possível e é necessário que esses investidores, que têm essas ideias super modernas e super bacanas, principalmente nessa área de criptoativos, né, que olhem com cuidado para que não sofram aí um processo de sanção do regulador, que pode surgir de ofício, inclusive, não depende nem de uma denúncia, né? Então, vamos imaginar que uma startup aí queira fazer um ICO, que é uma oferta pública aí de criptoativos, e ela coloca no site dela, né? Se o regulador olhar e achar que tem alguma coisa irregular ali, ou alguma coisa que potencialmente possa necessitar se ser regulada pela CVM, por exemplo, ele pode abrir aí um processo de fiscalização de ofício e apurar, e ver se aquilo ali se equipara ao valor imobiliário, né? Então, não existe na legislação, o criptoativo é um valor imobiliário. O que vai existir é a análise daquele criptoativo, se ele reúne, se ele tem as características para ser ou não considerado um valor imobiliário. E aí é um exame do caso a caso, um exame do fato dele ser ou não conversível em participação futura e uma série de coisas, mas é um mercado que tem que ser explorado porque é a realidade. Hoje em dia, a gente vê aí o valor do Bitcoin lá na estratosfera, e tem gente até hoje que fala que o Bitcoin é uma furada, enquanto isso tem um monte de gente, inclusive gente famosa aí do mundo dos negócios nos Estados Unidos, usando e se valendo do Bitcoin, né? Tem equipes profissionais de esporte nos Estados Unidos que estão pagando os seus funcionários com Bitcoin, né? Por meio do processo de tokenização. Então, é uma realidade. E, obviamente, que aqui no Brasil isso também está crescendo, está se desenvolvendo, e cabe
aí cabe muito ao empreendedor bem assessorado explorar isso da melhor maneira possível para evitar uma contingência futura aí que pode até pôr em risco o próprio negócio. Marcela, você tá pensando no tudo isso que o Renato falou e já tá se candidatando para estruturar um marketplace de solução de controvérsias por mediação no mundo digital? Você já imaginou você digitalizada no marketplace e solucionando controvérsias? Pode ser isso, não? Exatamente, esse é o caminho. Eu penso muito nisso e é o caminho. Eu acho que trazer para o mundo digital, as questões elas vão cada vez mais estar inseridas no mundo digital, inclusive as soluções de controvérsia. Isso já acontece de uma forma, obviamente, numa escala menor, a gente vê isso acontecendo, até fomos forçados por conta da pandemia, né, da questão de distanciamento social, adotar o meio digital para muitos atos judiciais, e acho que isso é uma tendência que vem para ficar. Ter um espaço eletrônico para soluções de controvérsias, muitas vezes até de uma forma automatizada, né, alguns aspectos automatizados para que isso ocorra, né, de forma menos custosa, de forma mais prática, que traga mais resultados para as partes que estão buscando, né, essa solução. Então, é tokenização do direito como no mundo digital, você pode pensar assim, então eu estaria estruturando um marketplace com essa ideia de ter de intermediar todas essas relações e deixar todo mundo dentro de um sistema mais dinâmico de contratação e resolução dos negócios, também na área fiscal, porque a gente precisa dar esse resultado. Aliás, a gente já está há poucos minutos de encerrar. Eu queria ouvir vocês. Renato, isso facilita a parte de captação, porque esse é outro ponto importante no mundo atual. Como é que eu capturo esse dinheiro todo que está na questão digital dos investimentos? Eu consigo capturar melhor? Você está vendo isso funcionar nesse sentido, com instrumentos mais dinâmicos e, ao mesmo tempo, limitar responsabilidades? Como é que você vê isso? Esse é o caminho. O caminho é realmente desenvolver estruturas, né, ferramentas que possibilitem você pegar o melhor dos dois mundos, né? Você pegar essa tecnologia, esse mundo novo digital, desses criptoativos, que são coisas que muita gente, inclusive, tem muita dificuldade para entender, porque não é tangível, né? Então, existe a questão de ser anônimo, do anonimato. Então, o melhor dos mundos é você conseguir construir uma estrutura que permita a melhor tributação, a melhor subsunção de carga fiscal para essa atividade dentro da legalidade, né? Eu acho que esse é o desafio, esse é um trabalho que a gente, inclusive aqui no escritório, a gente está se propondo a desenvolver e demanda muito estudo da nossa parte, mas é um tema desafiador e que eu tenho certeza que vai gerar aí muito sucesso aí quando a gente apresentar essas nossas conclusões. E para a estrutura de segurança jurídica, Marcela, você acha que vai funcionar? Os investidores vão receber o que eles precisam, mesmo com que recebem Bitcoin? Sim, vai funcionar. Eu acho que o judiciário, nesses casos, como em vários outros, ele acompanha, né, a evolução da sociedade. Não, a gente não tem como esperar do judiciário que ele fique engessado, nessas questões, principalmente quando a gente fala de tecnologia que voa. Eu brinco aqui, já falei algumas vezes que o judiciário ele vai engatinhando, né? Ele vai vendo as coisas e para se adaptar, mas nesse caso não vai ser diferente. O judiciário, tanto o legislativo como o judiciário, eles precisam acompanhar a evolução da sociedade, a evolução tecnológica. Isso tem sido feito, às vezes um pouquinho mais devagar do que a gente espera, mas vai acompanhar sim. Então, eu tenho uma ideia de uma melhora no ambiente empresarial, dentro de uma estrutura que pode ser até virtual, mas que os contratos sejam dinâmicos. Então, eu vou ter contratos mais
simples, mas com uma garantia. E essa garantia pode ser, do ponto de vista de solução de controvérsias, um ambiente mais dinâmico, digital. Alguém que faça a mediação e a solução de controvérsias nesse ambiente de forma mais rápida, e as garantias podem ser dentro do próprio sistema, ou seja, eu posso ter uma garantia de tokenização, eu posso deixar um token garantia dentro do negócio digital, negócio tecnológico. É possível? A gente está falando muito assim no futuro, ou a gente já está por perto disso. Marcela, para a gente encerrar que estamos em cima da hora, 1 minuto para você. Eu acho que não é um futuro muito distante, não. Já é um futuro que tende a se concretizar em breve. Não sei o quanto seria esse breve, mas já é uma realidade, né? Algo que a gente já não acha absurdo, né? Encara como algo inatingível. Não sei se o Renato pensa igual. Não, eu acho que já é o presente, né? Eu acho que já é o presente, sim. É uma questão mais de a gente se inteirar dos empreendedores, se inteirarem dos profissionais, apresentarem soluções, alternativas, mas é uma questão presente que já pode ser tratada dessa maneira e aí, mais uma vez, a arbitragem pode ser útil, né? Porque veja o nível de especificidade do tema, né? Sem nenhum demérito ao judiciário, mas um juiz que cuida de 1 milhão de casos, de diversas naturezas, pegar um tema desse, realmente ele ficaria, que talvez tivesse mais dificuldade, né? Legal, muito bom. Então, você começou com o pé direito, Renato. Um tema instigante, um tema complexo. Vamos ter mais lives sobre isso e com esse negócio latente que é a tecnologia e os novos negócios que vão prosperar aí, mesmo em tempos difíceis, mas que vão, graças a Deus, se Deus quiser também, melhorar, tá? Muito obrigado pela participação de vocês aí, Renato, Marcela, obrigado a esse pessoal todo que nos brindou hoje para essa live, e vamos em frente, semana que vem tem mais. Um abraço a todos e cuidem-se bem. Obrigado a todos, foi um prazer e até semana que vem. Muito obrigada a todos, até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.